Então vamos para mais um erros comuns, e hoje eu vou falar do nado de costas e trazer 6 erros comuns aí que mais afrontam aí os nadadores de costas e os nadadores também que tentam nadar costas, né? Eu sou bom para falar desses erros porque esse era o meu pior nado, era o nado que eu mais tinha dificuldade, o nado de costas, e eu demorei aí para entender algumas coisas que eu vou compartilhar no vídeo com vocês. É importante que você fique até o final, que eu vou passar também alguns exercícios que você pode fazer a fim de melhorar esses erros e nunca mais aí cometê-los novamente, ou simplesmente identificar esses erros de alguns atletas para poder corrigi-los a fim de melhorar o nado de costas dele, beleza? Então vamos lá, é importante de novo ressaltar aqui que esses erros foram baseados em minha experiência como treinador e como atleta, na borda lá ao longo dos anos, vendo e observando alguns atletas a cometerem esses erros e tentando corrigi-los para tornar o nado de costas um nado um pouquinho mais fácil e prazeroso. Então a gente acaba observando que isso vai se padronizando, por ser um movimento final que todo mundo busca, né, o nado de costas, e eu vou trazer 6 deles que eu acho que são mais frequentes e mais comuns nesses atletas, tá? Cara, eu queria comentar algumas características do nado de costas com vocês. Para quem não sabe, o nado de costas é aquele nado que você fica de decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima. Ele é o único nado que permite isso, e justamente por estar com a cabeça fora d'água, com as vias aéreas expostas, a gente consegue relaxar um pouquinho mais. Então algumas pessoas usam o nado de costas para simplesmente descansar ou respirar melhor. Só que para isso, a gente tem que ter o total domínio da nossa flutuação. Então, para ter o total domínio da flutuação, tem que ter uma consciência corporal legal e tem que ter um controle respiratório também bacana. O nado de costas também ele é bem similar ao nado de crawl, por causa do movimento cíclico e dos movimentos alternados. Então tem como a gente dizer, algumas pessoas até definem o nado de costas como o nado de crawl, só que ao contrário. Não sei se eu gosto muito dessa classificação, mas pode ser válida, justamente pela característica similar aí. E vamos lá para o primeiro erro do nado de costas, eu vou falar 6 deles aqui. E o primeiro é você olhar para os seus pés. Com certeza você já fez esse teste, se você já nadou costas ou já experimentou nadar costas, que se você tá lá flutuando bonitinho, se você olha para o seu pé, simplesmente o que o nado faz? Afunda. Você afunda, o seu quadril afunda. E justamente isso acaba sendo um erro comum, porque a pessoa quando desconcentra, quando perde o foco do nado dela e mexe um pouco a cabeça, isso vai mudar completamente a posição corporal dela e o nado vai afundar. E a partir do momento que o nado afundou, ela para o nado ou ela começa a nadar de novo. E isso chega a ser um erro muito comum aí que a gente encontra nos nadadores de costas. Então, a fim de evitar isso, a gente deve deixar a cabeça bem paradinha, olhando para um ponto fixo e não mexer ela, só mexer o nosso tronco, tá? Segundo erro mais comum, e é um que eu cometia bastante, cruzar a braçada lá na frente, lá atrás, aliás, né? Então tá nadando costas bonitinho aqui, ao invés de fazer na linha dos ombros, a gente cruza e acaba ficando um nado compensando aí com o quadril, né? O nado não fica mais reto, tá cruzando a sua linha do ombro. Isso é um erro muito comum e bem frequente aí nos nadadores de costas. Inclusive é difícil de tirar esse vício porque a gente não vê onde o nosso braço entra. Então tem que ter uma consciência corporal muito boa, muito apurada para você conseguir identificar esse erro. Principalmente com algumas pessoas te filmando ou te dizendo se você, como você está indo, como você está realizando esse movimento. Para eu melhorar esse nado, eu tive que fazer um educativo muito específico que eu vou comentar no final do vídeo para vocês. Terceiro erro comum, bater o dorso da mão na entrada da mão. Então, sabe quando a gente sai com o dedão aqui e bate lá na água, assim ó, dá aquele splash? Isso é um erro comum porque a gente está causando mais atrito com a água, a gente está batendo na água, a gente está espirrando muita água, ou seja, está fazendo um movimento de resistência que não precisava. Para melhorar isso, simplesmente para você pensar igual te ensinaram quando você era criança lá, sai dedão e entra dedinho. Então a hora que a gente está aqui em cima, a gente faz essa troca aqui. Saiu o dedão, faz a troca, entra o dedinho para causar menos arrasto, menos atrito com a água, tá certo? Então vamos lá, o quarto erro comum, tá passando rápido hoje, hein? São poucos erros, né? O quarto erro comum é sair o joelho para fora da água quando a gente está batendo perna. Então a nossa perna não fica mais assim com os tornozelos, vai saindo o joelho. Ou seja, a gente está flexionando muito o joelho na hora de bater perna. Isso é ruim por quê? Justamente porque a posição corporal vai mudar também e a nossa pernada não vai ficar eficiente. E se a nossa pernada não vai ficar eficiente, a gente vai produzindo mais arrasto com a água também, ou seja, é desperdício de movimento.
Então a gente tem que tentar fazer a pernada com os joelhos um pouco mais esticados e os tornozelos bem relaxados aí. Quinto erro comum é o rolamento do tronco. Aliás, é sem o rolamento do tronco. Então quando a gente está nadando de costas, por mais que a gente esteja de barriga para cima, olhando lá para cima, o nosso tronco deve fazer toda essa rotação. Essa rotação também exige bastante treino e consciência corporal, porque ela dá sequência no nado, ela dá o movimento do nado, ela deixa o nosso nado cíclico, porque enquanto uma braçada está fazendo a puxada lá atrás, a outra já está recuperando aqui, e o nosso tronco sempre movimentando. Se a gente não movimentar o tronco, ele simplesmente fica um braço depois o outro. Isso é ruim para a performance no nado de costas. A gente não consegue produzir muita potência no nado. Sexto erro comum é a braçada muito funda, ou seja, não fazendo alavanca. Então quando a gente está lá atrás, acabou de entrar, ao invés de a gente fazer a alavanca aqui, fazer a nossa alavanca para produzir mais força no nado, para conseguir puxar uma água mais forte, a gente simplesmente faz com o braço reto aqui, ou seja, está deixando de aproveitar essa força que a gente pode fazer. Então ao invés do nado ficar um nado mais forte, a gente não está conseguindo fazer essa correção aí. E um educativo bem bacana, que talvez os técnicos não gostem aí, para melhorar essa alavanca, é puxar a raia. Simplesmente nadar bem fraco ali, puxando a raia aqui, ó, porque a raia fica exatamente ou um pouquinho acima do nosso movimento de alavanca. Então se a gente pega a raia aqui e faz a puxada, a gente está fazendo exatamente o movimento que é para se fazer na alavanca. É óbvio que é um movimento um pouco mais exagerado, mas na hora de você transcrever isso para um nado limpo, vai ficar mais fácil de você perceber a eficiência da alavanca. Então como que a gente pode melhorar os erros, Jota? Vamos lá. Para olhar para os pés, a gente simplesmente tem que imaginar um ponto fixo e não mexer mais essa cabeça. Tem algumas pessoas que colocam um copinho aqui na testa a fim de não mexer a cabeça. Se o copinho cai, é porque ela mexeu a cabeça. O segundo erro comum, para cruzar a braçada na cabeça. Eu melhorei muito fazendo esse exercício em dupla. Então uma pessoa ficava com o pé na minha cabeça aqui, ambos flutuando na água. Eu começava a nadar costas e já que ela estava aqui em cima da minha cabeça, eu não podia encostar nela. Então eu era obrigado a fazer uma braçada um pouco mais aberta aqui. Se você não tem alguém para fazer isso, não precisa, tá? Simplesmente o fato de você tentar imaginar e fazer uma braçada mais aberta, só que tendo alguém para ver isso e corrigir você, já está excelente. Terceiro erro mais comum de bater o dorso na mão da água na entrada é fazer aquele sai dedão, entra dedinho, é sempre imaginar isso até que isso se torne um movimento automático para você. Joelho saindo da água, treinar bastante perna com streamline, treinar bastante perna com as mãos do lado e observando se a sua perna não vai sair da água. Rolamento do tronco é fazer a perna aqui com as mãos do lado do corpo e só fazer o rolamento de tronco batendo perna. Deixa o ombro ficar quase 90 graus e volta. Isso batendo perna, tá? Em movimento com a água. E a braçada muito funda, como eu falei para vocês, o puxa-raia. Lembrando que essas são algumas sugestões de educativos, tá? Não significa que só existem esses, existem milhares de educativos. E o principal para você melhorar o seu nado de costas não é nem fazer o educativo, é simplesmente sentir como que deve ser feito o movimento certo. Então a gente começa observando onde estão os nossos erros e como que a gente pode melhorar. Isso já é o início de uma melhora no nado de costas, porque a gente vai criando uma consciência corporal e depois, na hora que for reproduzir o nado, se a gente sabe identificar, saber onde estão esses erros, a gente consegue melhorar. Então o mais importante do que fazer é sentir aquele movimento. Espero ter ajudado vocês. Se eu ajudei, peço que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas a fim de ajudar mais ainda. Eu sou o Jota e esse é o canal Nada Melhor.